João capítulo 1, quero ler do versículo 6 até o versículo 13. O texto diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. João não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a carne, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas estes nasceram de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui numa série, no livro do Evangelho de João, meditando a respeito de quem é Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter é entender a natureza literária do livro que a gente está lendo. Se esse é um livro poético, como Salmos, ou se é uma carta, como são o livro de Romanos, por exemplo. Mas este livro de João é chamado de Evangelho. Qual que é a natureza literária de um texto denominado como Evangelho? E o que a gente precisa entender é que é Evangelho aquele livro que se coloca como uma biografia teológica. Biografia é o tipo de literatura que tem um personagem principal e relata a respeito da história desse personagem. Da mesma forma, o Evangelho de João é uma biografia sobre um ator principal, e esse ator principal é Jesus Cristo de Nazaré. Mas não é uma mera biografia que vai contando como ele cresceu, nasceu, se desenvolveu, morreu, e no caso dele, unicamente ressuscitou. O Evangelho é uma biografia teológica. Ou seja, cada parte do relato biográfico desse personagem tem como objetivo, como pano de fundo, um ensinamento teológico. A ordem que as histórias foram colocadas, as afirmações, as palavras usadas, os textos relacionados, a maneira como é disposto nessa biografia, tem sempre um único objetivo de trazer um ensinamento teológico através desse personagem biográfico. No caso, aqui é Jesus. E no começo dessa biografia teológica, desse evangelho, do versículo 1 até o versículo 18, se você olhar na tua Bíblia, você vai ver escrito assim, prólogo. Prólogo. O que é um prólogo? E nós temos que entender que o prólogo é quando esse biógrafo, no caso João, ele quer mostrar para a gente quais são as lentes que nós devemos usar para decodificar a sua biografia teológica. Quais são as palavras-chave, quais são os assuntos principais, quais são os temas que eu e você temos que nos atentar para conseguir captar a mensagem teológica que ele vai trazer através desta sua biografia. E é interessante que o evangelista João, ele dividiu esse prólogo de 18 versículos em 3 partes, congruentes com uma promessa que Deus tinha para todo Israel. Essa promessa vai ecoando na Torá e através dos profetas, quando Deus diz assim: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Essa era a promessa de Deus desde a criação. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. E ele dividiu assim o prólogo. Do versículo 1 ao versículo 5, ele apresenta a primeira parte: eu serei o seu Deus.
E nós estudamos aqui nas últimas semanas como Jesus é esse Logos, Criador, eterno, divino, autor da vida, fonte da luz verdadeira. Do 1 ao 5 ele se apresenta como Deus. Do 6 ao 13 ele apresenta como nós podemos nos tornar o seu povo. Essa passagem que eu li. O privilégio, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E do 14 ao 18, ele nos apresenta como nós nos tornamos, como ele vem habitar no meio de nós, quando ele fala que o verbo tabernaculou entre nós, se encarnou e vimos a sua glória. Nessa noite eu quero me dedicar a entendermos essa sinalização, esse apontamento que o Evangelho de João faz a respeito da pessoa de Jesus, para que nós possamos entender como nos tornarmos o seu povo, como ter o acesso privilegioso de ser feito filho de Deus. E a temática dessa semana é que Jesus é o presente de Deus. Como nós nos tornamos o seu povo? Obviamente, quando você vai ler o texto, você vai perceber que nós temos que reconhecer e receber a Jesus como presente de Deus. É necessário reconhecer essa figura que está apontando. Quem é Jesus? Ele é o presente de Deus. Mas não basta apenas reconhecer, identificar, perceber, perscrutar com a mente. É necessário receber, aceitar, desfrutar. Aqui o Evangelho de João foi escrito no grego, e a palavra receber vem do grego lambano. E eu fui lá no dicionário grego, no Strong, e ele definia assim: receber, admitir, receber o que é oferecido, não recusar ou rejeitar, tomar para si, agarrar, tomar posse, ou seja, apropriar-se. É necessário reconhecer que Jesus é o presente de Deus para o seu povo, mas é necessário se apropriar, tomar posse dessa verdade, e trazer esse presente como uma realidade para a nossa vida. Mas, irmãos, quando a gente corre por aí, a gente identifica que existe uma grande dificuldade nas pessoas em receber um presente. Quantas vezes você não deu um presente para alguém e a primeira reação nossa: não, eu pago, não, pode deixar comigo. A gente tem dificuldade de receber. É uma coisa estranha. A gente se desconfia. A gente se sente vulnerável, fragilizado. É um presente maravilhoso, mas a gente não recebe. É incrível. Eu tirei aqui, segundo alguns cientistas, motivos porque nós temos tanta dificuldade para receber um presente. Segundo os psicólogos, o primeiro motivo é o sentimento de dívida. A pessoa pode se sentir que aceitar o presente a deixará em dívida com o doador, criando uma obrigação de retribuir. Então a gente não aceita. O segundo motivo é baixa autoestima. Alguém com baixa autoestima pode acreditar que não merece o presente, ou que não é digno de tal generosidade. Desconfiança. A pessoa pode desconfiar das intenções do doador, acreditando que é uma motivação oculta. Talvez aquela historinha do presente de Troia, o cavalo de Troia, que os gregos foram lá, entregaram um presente ao povo de Troia, e por trás daquele presente uma cilada que destruiu aquela cidade. Então, o que será que ele quer com isso? Se ele está me elogiando, se ele está me dando, ele vai querer me manipular. A gente é desconfiado. Alguns não recebem por orgulho ou independência, pois aceitar o presente pode ser visto como um sinal de fraqueza ou dependência, e a pessoa pode preferir manter a sua autonomia. Alguns não aceitam presentes por medo de intimidade. Presentes podem criar uma sensação de proximidade ou intimidade que a pessoa não está pronta para aceitar. Alguns não aceitam presente por histórias
de vida ou traumas no passado, experiências negativas relacionadas à generosidade. Ou alguns não aceitam por simples conformidade social. A pessoa pode se preocupar com a opinião dos outros ao seu redor. E como a aceitação presente pode ser vista socialmente. Enfim, muitos são os motivos da gente não aceitar o presente. Agora, o grande problema de você não aceitar o presente de Deus é que João disse que ele está contando essa carta e esse presente foi dado para que quando você crer e aceitar, tenha vida eterna. Não é uma coisa que você deixa de ter um relógio ou deixa de ter um celular, não, você perde o acesso à vida. E a vida é muito frágil. Ou você acha que o pastor ou o Zé Carlos imaginava que vindo a um culto poderia ser o último minuto da sua existência? Graças a Deus não foi, mas um dia será. E quando for, e assim será para todos que estão aqui, em 100 anos ninguém de nós estaremos aqui. O que vai determinar a tua eternidade, e mais do que isso, o que vai determinar a tua caminhada nessa existência, nesse plano, é se você aceitou, creu, reconheceu, recebeu Jesus como presente de Deus. No versículo 10 e 11, nos relata sobre aqueles que não reconhecem e não o receberam. O texto diz assim: Jesus veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, mas eles os rejeitaram. As pessoas que não reconhecem, dentro de toda a criação, são aqueles que não identificaram na fragilidade desse Deus que se encarnou em um menino, numa manjedoura, sob os cuidados de uma adolescente, virgem de 14 anos. Não reconheceram nessa frágil humanidade, sem beleza nem formosura, oriundo terrenamente de Nazaré, com o pai já morto, o Criador. É algo inconcebível. Como pode o Todo-Poderoso estar manifestado nesse homem tão frágil? O seu povo também não quis reconhecer, não reconheceu nesse servo humilde, nesse servo que manifesta a lei do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, o Messias prometido que os livraria do império das trevas. E esses o perdem. É necessário olhar para as Escrituras e o testemunho dos profetas e dos apóstolos, o testemunho sincero, e ver nesse Deus que chora, nesse Messias que se compadece, nesse profeta que perdoa, e reconhecer o Criador, reconhecer a luz do mundo, reconhecer como presente de Deus. Mas aqui no versículo 12 começa com uma conjunção adversativa. Eu quis gastar minha aula de português, porque a Eliana é professora de português, mas bem hoje para capotar o carro, eu estava usando uma gramática bonita aqui, pô. Eu até perguntar para ela se está certo. Mas, conjunção adversativa. Muitos não receberam, mas existem aqueles dentre toda a criação, existem aqueles entre o seu povo prometido, entre os judeus e os gentios, que reconheceram a Ele, aqueles que perceberam quem Ele é. E é por isso que eu estou pregando aqui nessas semanas, porque você precisa reconhecer, identificar e receber quem Jesus é.
Jesus é o Logos eterno, aquele que traz ordem a todo caos. Jesus é o Criador do universo. Jesus é a palavra e é a sabedoria de Deus. Jesus é a fonte da vida Zoe, a vida genuína, a vida da qualidade que Deus vive. Jesus é a luz que dissipa as trevas e pelo qual as trevas jamais irão prevalecer. É necessário reconhecer quem Ele é. Jesus é o presente gracioso e merecido de Deus. E todos que reconhecem, Deus lhes deu. Deus lhes deu. E quando você recebe esse presente, nós recebemos alguns privilégios. Olha aqui no versículo 12. A todos que creram nele e o aceitaram, ou na versão tradicional, Lâmbano, o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em algumas versões, deu-lhes o poder de serem feitos. Em outras, deu-lhes o privilégio de serem transformados. Esse é o benefício de quem aceita Jesus como presente de Deus. Nós recebemos o poder de sermos transformados em nova criatura, o poder de experimentar no nosso interior um novo nascimento. São esses que nascem de Deus, nascem do alto. São esses que o recebem, que têm o privilégio e o direito de serem acolhidos a essa família eterna, não apenas agora como criatura, mas como filhos genuínos de Deus. Você recebeu esse presente? Esse é o presente que as pessoas vivem correndo por aí. Mas o versículo 13 nos fala qual que é o meio, qual é a fonte, qual é a forma pelo qual nós recebemos esse privilégio. Acompanhe comigo, versículo 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural. Estes não nasceram segundo o resultado da paixão ou da vontade humana, mas estes nasceram de Deus. Primeira coisa que você precisa aprender nessa noite, e isso é muito importante, isso é importante para os adolescentes que estão aqui, é que esse privilégio de ser feito filho de Deus não é adquirido por herança sanguínea. Você não é feito filho de Deus porque o teu pai é filho de Deus. Filho de crente não é crente. Filho de crente é pecador, miserável, pobre, cego e nu. Nasce em pecado, mentiroso, rebelde, egoísta e precisa receber do alto um novo nascimento. Você precisa entender isso. Os adolescentes precisam entender isso. O fato do pai dele ser crente, a minha filha precisa entender isso. O pai e a mãe estão dedicando a vida no ministério, não significa nada para ela. Se ela não nascer de novo, ela não se torna filha de Deus. Se vocês não tiverem um encontro vivo e pessoal com Jesus, vocês não são filhos de Deus. É necessário cada um receber a apropriação individual. Não é herdado por herança sanguínea. Os judeus achavam que seria filho de Deus pelo simples fato de serem filhos de Abraão. Jesus deu uma resposta para eles lá em Mateus capítulo 3, versículo 9. Se tinha alguém que podia se gabar de achar que tinha direito à herança, eram os judeus, descendentes da linhagem legítima de Abraão. Mas Jesus disse assim:
No versículo 9, Mateus 3. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. E isso não significa nada. Pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha isso. Isto não significa nada. É forte essa expressão. Numa discussão do apóstolo Paulo com os judeus que estavam em Roma, em Romanos capítulo 2, versículo 29, ele começa a dizer para eles ali quem de fato são os verdadeiros judeus. E no caso aqui de judeus não tem nada a ver com religião, mas naquele sentido de receber a promessa, de herdar a promessa divina de Deus. E ele diz assim, Romanos 2, 29, judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. Circuncisão verdadeira é a do coração. Não é feita por homem, é feita pelo Espírito. Não é feita pela letra da lei, mas recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Judeu verdadeiro, filho de Abraão, legítimo herdeiro da promessa, é aqueles que recebem a verdade que é Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que os adolescentes têm que lembrar que filho de crente não é crente, os pais têm que saber que os seus filhos não vão ser salvos porque você se converteu. A Renata foi fazer uma visita essa semana, e ela falando com uma mãe de dois filhos. Um já está adolescente, já se perdeu, só pela graça para voltar. E o outro tem 7 anos. 7 anos. E está sendo atormentado por diversos terrores. E a Renata virou para ela e falou assim: olha, você precisa levar o teu filho para a igreja. A gente aqui não está brincando com as crianças. Você não tira as crianças daqui para elas pararem de nos importunar. Lá embaixo está acontecendo um culto, com uma mensagem expositiva no livro de Gênesis, apontando o evangelho através da criação. Um culto de adoração e pregação da palavra para o entendimento deles. A gente gastou metade do nosso orçamento lá embaixo. Um peso terrível em dinheiro para montar aquele projeto. Porque eles precisam receber a Cristo Jesus pela pregação do evangelho. Nós estamos fazendo isso a sério. Nós estamos gastando um dinheiro lascado com os adolescentes. É a última barreira deles com a vida adulta. E é muito triste que é nessa idade onde eles não têm ainda maturidade para perceber o certo, o errado, o bem e o mal, e eles têm que tomar decisões que vai definir toda a vida deles. Quem está entrando agora no ensino médio é 3 anos que vai definir a tua vida. A tua vida. O que você estuda ou não, o que você experimenta na vida ou não, vai definir toda a vida. Depois é só tentar recuperar a tragédia. É a última barreira. Então a gente investe pesado, faz acampamento, manda para acampamento, a gente paga, a gente faz o que for, que é um desespero de quem fala assim: olha, recebam a Cristo. E depois não diga que eu não avisei. Porque a gente pastoreia as pessoas aqui, a gente está trabalhando com a consequência de destruição do diabo e a dificuldade que é alguém que rejeitou a Cristo na infância, na juventude, tentar se recuperar depois de adulto. É muito difícil, é muito sofrido. E o tempo não volta. E aí essa mãe falou assim: mas o meu filho não quer ir para a igreja. Eu não quero vir para a igreja, irmão. O moleque tem 7 anos, quem tem 7 anos não tem que querer nada. E lá tem opinião. O teu filho quer comer, o teu filho quer dormir, o teu filho quer tomar remédio, pelo amor de Deus, o teu filho quer ir para a escola. Só se for muito diferente do meu, não importa. Ensina a criança o caminho que deve andar. Você vai dormir, você vai comer arroz, feijão, você vai tomar um remédio, você vai na igreja. Aí não quero, problema é teu.
Enquanto estiver debaixo da tua autoridade, você tem autoridade. Depois não adianta vir chorar, irmão. Aí você sabe o que a mulher falou? Eu não acredito, eu não consigo acreditar. Ela falou assim: depois eu me preocupo com isso. Depois eu me preocupo com isso. Isso é o seu filho. Depois que ele estiver nas garras do inferno, você vai se preocupar? Aí você vai procurar uma corrente de 7 semanas, para salvar a tua família. Não existe isso. Não corre atrás depois, é agora. O tempo de salvação é hoje. Filho de crente não é crente. Precisam receber a Cristo como um presente e experimentarem um novo nascimento, em nome de Jesus. Traz teu filho para a igreja, irmão. Segunda coisa que eu aprendo: ninguém é salvo pela força da carne. Ninguém é salvo por esforço humano. Eu vou em 7 quintas-feiras. Eu vou botar uma cruz nas costas e vou andar até cidade tal. Eu vou subir a escadaria de joelho e vou receber a bênção. Eu vou me dedicar na igreja, vou orar 10 horas, vou fazer jejum. Você pode fazer o que você quiser. Nada do esforço humano te capacita a receber um nascimento que vem do alto. Repara o texto: serem feitos filhos, nascidos. Olha, está no passivo. O que a Annelise fez para ser nascida? Enquanto estava no meu interior, qual foi a ação dela para ser nascida? Zero. Não existe o que ela pode fazer que vai fazer ela encontrar o óvulo. Isso não existe. É o nascimento de outra dimensão, de outra esfera. E o esforço humano não pode nos presentear com isso. Filipenses capítulo 3, versículo 3. O texto diz assim: pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados, ou seja, judeus, e alegramo-nos no que Cristo fez por nós, e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Eu não coloco nenhuma confiança no meu esforço, porque no meu esforço eu não posso fazer nada. É só pela graça, é só pelo agir soberano, poderoso de Deus. Terceira coisa: ninguém é salvo por alcançar certo nível intelectual ou certa determinação da volúpia da vontade humana. Aqui em João capítulo 3, no versículo 2, 3 e 10, Jesus tem um encontro com um grande homem sábio chamado Nicodemos. E ele vem com toda a sua sabedoria se aflorando, e ele diz assim: Rabi, todos nós sabemos. Como ele sabe. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para ensinar. Seus sinais são provas de que Deus já está com o Senhor. Olha como eu sei reconhecer que Deus te enviou. Eu sei que você é a figura enviada por Deus. E Jesus respondeu assim: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Não importa o que você sabe, importa se você nasceu de novo. E o Nicodemos vai ficando indignado, não vai entendendo nada. E Jesus ironiza no versículo 10: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Não importa. Não importa que você acha que sabe, não importa que você nasceu de novo ou não. E não é por força de determinação, não, agora eu quero, não. Eu vou buscar, não. Romanos capítulo 3, do versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo faz o veredicto de toda a humanidade sobre nossa vontade e determinação
E ele diz assim no versículo 9: como devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Porque Paulo era judeu. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. A sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, a sua língua é cheia de mentira, venenos de serpente goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e de amargura, apressam-se em cometer homicídio, e por onde passam deixam destruição e sofrimento, pois não sabem onde encontrar a paz, e não têm o menor temor de Deus. Então é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois o seu propósito, ou seja, o propósito da lei, é evitar desculpas, e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado injusto diante de Deus por fazer o que a lei ordena, pois a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Não tem ninguém que quer, irmão. E o que serve a lei? A Bíblia é como um espelho que você abre e vê a si mesmo e se vê como é incapaz. Você vai ver no Sermão do Monte, e se você for sincero e olhar para dentro do teu coração, para as suas motivações, se você olhar para aqueles pensamentos que ninguém sabe, aquele sonho que você não conta para ninguém, você vai saber que no fundo, todos nós fracassamos miseravelmente, alguns mais do que outros sim, mas no padrão de Deus ninguém alcançou. Então qual que é a nossa única esperança? Se não nascemos da herança sanguínea, se eu não nasço da vontade da carne, do entendimento, da minha disposição emocional, como eu posso nascer de novo? Recebendo o presente de Deus. É simples. Recebendo o que Deus está te dando. Mas sabe, irmãos, em 18 anos de ministério eu tenho reparado que as pessoas têm dificuldade em receber o presente de Deus, porque têm dificuldade de encontrar em Deus um Pai amoroso. As pessoas ainda vê Deus como um monstro e Jesus como um bonzinho. E talvez pensa que se Deus, o Pai, está me dando alguma coisa, é um cavalo de Troia, tem um golpe por trás, vai me custar. Aceitar o convite de Deus vai me custar. Aí ele vem aqui, eu estou pagando um preço para servir o Evangelho, eu estou tendo retaliação. Mas você tem que entender que Jesus é o que é e só fez o que fez por um plano que nasceu no coração do Pai. Talvez o teu pai não preste, a figura do teu pai atrapalhe a maneira como você vê Deus, mas o teu pai não é Deus. Deus é Deus. E o teu pai falhou em manifestar como é um pai, mas Deus não falha. E Jesus é a expressão do amor de Deus. As Escrituras testemunham que Jesus é a obra do plano de manifestar que Deus é amor. Eu coloquei um vídeo na igreja, no grupo da igreja, e peguei a frase do pastor Rick Warner, e ele disse assim: de Gênesis a Apocalipse, o testemunho que as Escrituras nos dão é que o único motivo da criação existir era para que Deus quisesse uma família para Ele. Não porque Deus precisava, mas porque Deus quis. Deus quis ter uma família. E o preço de Deus ter uma família foi semear, sacrificar, entregar, ofertar o seu filho como um sacrifício vivo, para que através da sua morte
Deus gerasse tremendamente multidões de filhos para Ele. E é justamente nisso que algumas pessoas veem maldade em Deus. Poxa vida, Deus tem que sacrificar para aniquilar o pecado, e não entendem. Não entende que o motivo de Deus odiar o pecado, e o motivo de Deus ter que destruir o pecado, extirpar o pecado através da morte, do sacrifício, não é apenas para manter a sua glória, mas é que o pecado desfigura, degenera toda a sua criação, toda a imagem que Ele depositou em mim e em você dele. O pecado tira de nós e deforma de nós, que fomos feitos à imagem de Deus. Então, quando Deus quer destruir o pecado, e Ele faz isso por meio do sacrifício, Ele faz isso para nos restaurar, por amor a nós, para que nós voltemos à ordem, o Logos trazendo ordem ao caos, e a gente volte na lógica divina, na racionalidade divina, no seu plano original, e sermos transformados à sua imagem e semelhança. Sempre foi um plano de Deus. Basta reconhecer, crer e aceitar. Então não tem que fazer nada, você só faz aquilo que você acredita. Todas as tuas ações são frutos das suas crenças, e as suas crenças são frutos dos seus reconhecimentos. Então, se você reconhece o perigo em atravessar a rua, e você crê que é perigoso atravessar a rua sem olhar para os lados, você não atravessa. Mas se você não reconhece a sinalização, conversei com o Zé Carlos aqui, ele não reconheceu a preferencial. Se você não reconhece, você vai para dentro. Se você vai para dentro, tromba o carro, capota, é isso, é só isso. Por isso é importante reconhecer a sinalização. Deus não vai mandar um carro para te destruir. Ele só fala: aqui não, meu filho, aqui não, aqui é perigoso, aqui é preferencial deles, aqui separa, aqui você diminui, aqui a curva é acentuada, porque Ele te ama. Então não é o que você faz em primeiro lugar, é o que você crê e recebe. O que você faz vai ser consequência do que você recebe. Esses são os testemunhos das Escrituras. Jesus, o Filho, é um plano e um projeto do Pai. Então, para concluir, eu quero ler só alguns versículos com vocês, e vou terminar com o mais famoso de todos. 1 Coríntios 1:30 diz assim: foi por iniciativa de Deus. Olha que interessante. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, que nos declarou justos diante dEle, que nos santificou e nos libertou do pecado. Foi por iniciativa de Deus que a gente nasceu. Foi por minha iniciativa que a Ana nasceu. E é por iniciativa de Deus. Parte do coração dEle. Eu quero ter uma família, eu quero que você seja da minha família, e para isso eu entrego o meu filho. É Deus que entrega, não é você que se entrega. Gálatas 1:4: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Conforme Deus tinha planejado. Então toda glória a Deus para todo sempre, amém. 1 João 4:9: Deus mostrou o quanto nos amou, ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. É Deus que mostrou o amor dele. Então a história, o relacionamento que a gente tem com Ele, não é porque você amou a Deus, é porque Ele te amou.
E Ele amou entregando o Filho. Por isso nós terminamos no versículo mais famoso, porque é o mais importante. O versículo de João 3,16. Não é o mais fácil de decorar, é o resumo de toda a Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça na desordem e no caos do pecado, mas pelo contrário, tenha a vida zoe, a vida eterna, a vida na qualidade que Deus vive. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado por si mesmo. Deus enviou Jesus Cristo como um presente ao mundo, para salvá-lo por meio dele. É preciso reconhecer Jesus como presente de Deus. É preciso se permitir ser amado por Deus. O que o Warner falou? Que o grande propósito do homem não era amar a Deus, porque nós só amamos porque Ele nos amou. O propósito do homem é ser amado por Deus. É preciso receber esse presente. É preciso reconhecer esse presente. É preciso receber Jesus como um presente precioso e valioso de Deus. Você reconhece Ele como tal? Você o recebe como tal, ou você ainda quer fazer por merecer? Deus enviou, é um presente dele, seu Filho amado, para morrer, no teu e no meu lugar, em meu lugar, na cruz morreu, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Não há temor, temor não há, não há, mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Coloque-se de pé, vamos adorar o Senhor. E quando enfim chegar a hora, que inevitavelmente a morte encontrarei, em que a morte encontrarei, enfrentarei, sem medo então, sem medo então, terei vitória, verei a glória, verei a
Ele vive. Posso crer No amanhã, porque Ele vive. porque Ele Não há temor. temor não há, Não há. mas eu bem sei, que a minha Vida vida sempre está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. porque Ele vive. Obrigado, meu Senhor. Posso crer no Amanhã, porque Ele vive em mim. porque Ele vive. Não há temor. Temor não há, Não há. mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida Ele está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pois aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois ele estará nas minhas mãos, e ninguém o arrebatará. Você reconhece esse presente? Você recebe esse presente? Desfrute esse presente. Compartilhe esse presente, pois é de graça. De graça para mim e para você, mas custou um preço altíssimo na cruz. Na cruz do Calvário. Por todo mundo, por todos que creem, por todos que reconhecem, por todos que o recebem. Deus, eu te agradeço. Te agradeço pelo presente precioso que o Senhor enviou, pelo privilégio de ser transformado, renascido, filho de Deus. Privilégio que eu não alcanço e jamais conseguiria alcançar pela minha disposição mental, sabedoria ou esforço carnal, mas que o Senhor nos deu livremente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e peço, infunda o teu Espírito na vida do teu povo que está aqui. Que haja nessa noite novo nascimento. Que haja nessa noite novo fôlego de vida. Que haja nessa noite novo chamamento. Para que nós possamos, como João Batista, testemunhar aquele que é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Não somos a luz, mas queremos ser testemunhas da luz, da vida, da segurança do teu amor e de estarmos seguros em ti. Por isso nós te bendizemos, o adoramos, o exaltamos, agradecemos e celebramos